oportunidade, eu entrei na ordem, demorei precisamente em Cairo, sobre a região libanesa, né? Nasci na cidade de Bechar, no norte do Líbano, cidade de Gibran, que era Gibran, um ícone, né? Da poesia árabe contemporânea, e com 20 anos, literalmente, eu sou brasileiro, e hoje, com 48 anos de idade, eu tenho esses princípios de que eu preciso fazer uma confissão publicamente à igreja do Senhor Jesus, espalhada na face da terra. Quero também dizer que essas minhas colocações, inúmeras vezes aquele que está me assistindo pode achá-lo como uma afronta à ordenação. Eu não tenho nada com a ordenação. Eu acredito até assim devido que ir para o inferno ali é um bom lugar, porque ele já vai de trenó, inclusive. Inclusive nós estamos numa data onde o Natal ele representa uma dignidade, né, onde as pessoas, pelo menos em tese, estão mais solícitas ao Espírito de Deus. E se você tem este interesse, negligenciar a palavra de Deus como Bíblia, e o sangue do Senhor Jesus como precioso e suficiente, como parâmetro de você entrar no reino dos céus, eu relacionaria um excelente lugar. Pelo contrário, ele tem até um golpe duplo de ilusão, e por isso eu tive congestão de frustração inúmeras vezes. E acreditando estar numa condição muito privilegiada, e estava, pelo menos no contexto material, eu passei grande parte da minha vida ali. E não acreditava que Deus, até 1995, era um pastor nominal. O que é pastor nominal? Insuflado pelo gado, pela jactância, né? Pelo público, socialmente, psicologicamente, solícito ao seu falar, porque falamos e pregamos em nome de Jesus. Então nós temos uma sociedade organizada onde o Senhor Jesus as elegeu. E o que a gente faz sendo infiel a Ele? A gente está tirando o que é mais belo no cerne de uma pessoa, que é a sua pureza. Todas as vezes que eu, como pastor, eu lembro deste passado, por isso a razão de fazer esta denúncia, não é porque eu me sinto inúmeras vezes bastante entristecido, porque eu fui um agente do Satanás a iludir muita gente, porque eu passei a satisfazer os meus falsos absolutos, a minha necessidade egoística de ter poder, de glória. Satanás disse isso ao Senhor Jesus: se prostrado me adorasse, que darei o reino. E a igreja contemporânea prova isso, porque naquela época Satanás mostrou a ele todas as lideranças evangélicas que nós temos no solo brasileiro. Haroldo Oliveira, Francisco Silva, o deputado, daqui a pouco eu lembro o nome dele, que fazia a caravana do amor. Daqui a pouco eu lembro o nome dele, mas vocês sabem com o que eu estou falando, os povos da Maína. E esses donos das rádios todas evangélicas em solo brasileiro, todos eles que vocês imaginarem, tudo que existe na imprensa evangélica, quer seja escrita, falada, televisada e radiofônica, é de predominância de machões, eles mandam na igreja. Aí você vai falar assim: mas como Deus permite isso? Ora, como permitiu a minha desobediência e decisões. Se eu não tivesse o amor das minhas coisas, orações e jejum, eu não poderia estar fora desse contexto. O que me fez deixar a ordem foi que, em dado momento, 1995, precisamente na data que é considerada a independência do Brasil, 7 de setembro, eu estaria representando o meu mestre José Coelho no trono com Pedro, na rua do Lavradinho, numa loja do Grande Oriente, do estado do Rio de Janeiro. E a mensagem seria minha, e era justamente a data da independência. Para quem não sabe, a independência do Brasil não foi a margem do Ipiranga, mas foi uma tribuna nossa. E eu, então, para dar continuidade a este legado, eu fui lá para fazer uma exposição. Só que na minha residência estava o meu secretário de junto, já falecido, Marcos Antônio da Silva, e que era, nesta época, era oficial do Fuzileiro Mandolo e maestro da Orquestra Sinfônica do Fuzileiro Mandolo.
ele estava com um livro nas mãos que tinha o seguinte título: Maçonaria e Fé Cristã. Ao ele entrar pelos umbrais da minha residência, minha esposa tomou um choque e fez a seguinte exposição para ele: Marcos foi justamente a imagem desse livro que tentou me matar. Ele me olhou assim muito espantado. E nós estávamos paramentados com a nossa alfaias e tudo, quando entramos no carro, e foi a primeira vez que eu percebi que o amor de Deus era insondável em nossa existência. Ele fez a seguinte exposição: Reverências, será que nós estamos traindo o Senhor Jesus? Eu falei: por que você está falando isso? É porque a sua esposa falou e incomodou o Espírito Santo. Uma vez que o Marcos, ele era presbítero da Assembleia de Deus de Madureira, na igreja lá do pastor Ábio, filho do Manuel Ferreira. E no lugar onde que o Jair de Souza Maciel manda. Ele, inclusive, o Jair de Souza Maciel, que era o meu grão-mestre. Não só o servia, como era sustentado por ele. O Jair de Souza Maciel, todo mês, me repassava R$42 mil. Estou espantado com esse valor, era exatamente isso que eu recebi em 1995, agora nós estamos em 2001, né? Em 1995, Reverendo Sário ganhava da mão de Jair de Souza Maciel R$42 mil. Dá para dar sua vida de morrer. Porém, ele não conseguiu prosperar, eu tinha relativa paz, né? E o Marcos, ao me alertar sobre isso, me trouxe um entristecido na minha essência muito grande. E eu fiz esse discurso lá no plano governo, até falei bem. E o Marcos, como havia se envolvido em um adultério, esta moça foi procurada no primeiro distrito naval. E ele, então, devido à influência dele, não só institucional, porque ele era oficial, mas também a ordem maçônica, nós fizemos um documento ao primeiro distrito naval e o almirante então fez a transferência dele para a Vitória. Né? Se vocês têm algum militar me ouvindo, você sabe que quando você é remanejado para um outro estado, você percebe financeiramente alguma dádiva. E esta dádiva foi justamente o que culminou a transferência do Marcos. O Marcos era casado com uma mulher e tinha 2 filhos menores, um menino de 4 anos e um recém-chegado com 6 meses. E nesta oportunidade, em 1995, o automóvel Monza Tubarão, que tinha uma frente que foi considerado Monza Tubarão, um carro de menino. Ele então, com esse dinheiro, comprou o carro dele. E ele, muito vaidoso, na terça-feira foi na minha residência. E estava muito feliz, porque com o dinheiro da movimentação ele comprou um carro zero e iria à Vitória naquela mesma noite, era por volta de 22 horas, onde ele ia conhecer a nova residência. Para meu lamento, para minha tristeza, o Marcos e a esposa foi nesta viagem, não teve retorno, porque no transcurso ele sofreu um acidente e veio a culminar com a morte dele, dos filhos menores. Ele, eu não sei se o Marcos teve o hábito de se arrepender como eu tive. Eu tive esse livramento de Deus. E como o Senhor Jesus merece a minha vida, eu então justifico a minha inicial de estar fazendo essa gravação para alertar as pessoas, porque de todos os princípios institucionais, quer secretos ou religiosos, quer seja de filosofia, a gente está preocupado com uso e costume, usar saia, ensinar o que é pecado beber, fumar, bailar, mas não é pecado manter o povo analfabeto, com insanidade comportamental, sem princípio de cidadania. As nossas igrejas se tornaram uma insanidade, esse é o nome das nossas igrejas, é a liderança, sem escrúpulos, fizeram da sua inação, da sua ausência de critérios, até de pudor humano, que se fazem pastor homem hoje, mas nem se sabe se são homens, né? Então a igreja virou um comércio, né? Uma coisa de muito lucro. Já visto que em cada esquina hoje você tem uma denominação a proliferar e, coitado das ovelhas sequiosas de salvação, de paz, perdem a referência do meio que você assiste